estamos aqui no nosso Teamcast e hoje tá maravilhoso o tema, eu achei muito interessante. E o tema da semana tem como título Deus está no controle. E é a lição 12. E, gente, tá... Nossa, eu tenho nem palavras para descrever como que tá a história dessa lição. E aí, eu não tô sozinha, claro, eu tô com o Gustavo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, eu espero que você pegue sua lição, abra na lição 12, como a Débora já disse, tá uma lição incrível. Tá uma lição maravilhosa. Mais uma vez, a gente está estudando o livro de Daniel, né? Sim. E, claro, mais importante, não importante, mais interessante, o nosso convidado. Por favor, convidado, se apresente. Meu nome é Josué Santos e eu fui convidado para justamente estar auxiliando em relação ao entendimento da lição. Sim, e essa lição, o livro de Daniel, ele é um desafio, porque ele é muito complexo. Mas quanto mais você entende, você mais fica maravilhado com as profecias de Daniel. Realmente, quanto mais você vai lendo, quanto mais você vai se aprofundando no conhecimento, mais coisa tu aprende, e quanto mais coisa tu aprende, mais a tua cabeça vai enchendo de conhecimento. Que conhecimento é algo muito Sim. importante. E Josué, fala pra gente qual é a profecia dessa semana. A profecia dessa semana foi a segunda mais impactante para Daniel, que no caso mostra um cenário de conflito. Um conflito um tanto quanto estranho, porque mostra dois animais, que no caso é o carneiro e um bode unicórnio. Eles acabam conflitando e o bode ele acaba predominando sobre o carneiro, mas tem toda uma visão profética em relação à purificação do santuário. Você poderia explicar pra gente o que seria o carneiro e o bode? De acordo com Daniel 8, lá para o finalzinho, o anjo que está conversando com Daniel esclarece. No verso 20 é dito que o carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O interessante isso, a gente em Daniel vem trabalhando, né, os reinos e o que seria, né, os medos persas e a Grécia. Bom, os medos e os persas, foram os dois povos que formaram uma aliança para justamente conquistar a Babilônia, que tanto é que foi estudado na lição passada como o terceiro rei da Babilônia, que era neto de Nabucodonosor, Sim. acabou sendo conquistado durante o Belsazar. banquete, Belsazar, durante o banquete que ele estava promovendo. E a Média Pérsia conquistaram, formaram todo um império, só que eles também acabaram sendo conquistados pela Grécia, e o governante da época era Alexandre o Grande. Realmente, Daniel capítulo 8 ele trata a maior profecia da Bíblia, ele trata de 2.300 tardes e manhãs. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que são essas 2.300 tardes e manhãs, quando ela começa, quando ela termina, se tem algum evento marcante no meio dela, o que é uma tarde e manhã. Biblicamente, os dias eles são iguais a anos, só que as tardes e manhãs elas representam mais um período simbólico. Mas qual período simbólico? Sobre a obra que na Bíblia é citado Miguel, mas o Miguel é o nome de guerra de Jesus, que Jesus ele precisa fazer uma obra. Mas qual é essa obra? É a obra da purificação do santuário, porque o chifre, que é citado na profecia, que é no caso um dos chifres do bode, acaba tentando corromper os serviços sacrificiais, toda a santidade que o santuário celestial havia promovido. Então, essas 2.300 tardes e manhãs representavam o período necessário para com que uma obra que Jesus precisa fazer para poder tentar limpar toda aquela bagunça que o chifre pequeno havia feito. Uma pergunta, por que esse bode só tem um chifre? Esse único chifre, ele representa um único rei, que na época era Alexandre. Só que conforme for passando a profecia, esse chifre virá 4 chifres, que serão os 4 generais de Alexandre o Grande. Só que mais uma vez ocorre uma coisa estranha. Dos 4 chifres, um chifre começa a crescer. E biblicamente, em Daniel 8, é dito que esse chifre, vejamos aqui, um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul,
para o oriente, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir os exércitos do céu, e alguns exércitos das estrelas lançou por terra e as pisou. Biblicamente, esse chifre pequeno, que foi até citado na visão profética anterior das 4 bestas, é a representação do poder de Satanás agindo nas nações, justamente para tentar deturpar toda a obra que Jesus está tentando promover de santificação. Nossa, É muita informação para gravar. É muita informação para gravar, mas é algo prazeroso da gente estudar. com Profecia certeza. e principalmente o livro de Daniel, que é algo que a gente está estudando esse final de trimestre. A lição de sábado, ela fala o seguinte, que a palavra de Deus não é apenas certa, mas ela comprova que o poder de Deus ele é digno de confiança. A gente tem que ter a confiança no poder de Deus porque ele é certo, ele não vai mudar, Deus ele não muda. Na lição de sábado, teve algum ponto interessante que você queira destacar pra gente? Eu acredito que a lição de sábado, ela não é um ponto específico a ser destacado, e sim, ela é uma introdução que tenta desenvolver um contexto em relação ao que vai ser abordado durante a semana. Já as lições de domingo a sexta-feira, aí sim que são pontos específicos do que o tema bíblico é. Eu tava aqui vendo a lição de segunda e Daniel, não foi só a gente que ficou confuso, Gustavo, Daniel também ficou mega confuso com tudo aquilo, ele ficou um pouco atordoado também. Você podia explicar pra gente o que aconteceu, como que Daniel se sentiu? Então, Daniel ele realmente ficou confuso porque aquilo estava sendo muito abrupto, estava sendo muito instantâneo ele receber tanta informação assim como nós estamos recebendo, só que a gente já tem um entendimento melhor. Ele não. Tanto é que o próprio anjo disse que aquela profecia não era para o tempo dele, era só para ele saber, para justamente as gerações futuras ficarem sabendo que essa profecia ainda está acontecendo e que Daniel ele só seria aquele que iria escrever a profecia. Vocês conseguem me dizer quais partes dessa profecia já aconteceram? As 2.300 tardes de manhãs elas já aconteceram. Como assim? Porque foi necessário que esse tempo fosse cumprido. Ok. Mas o evento que representa o final desse tempo foi justamente a passagem de Jesus lá no santuário celestial, do santo para o santíssimo, para poder iniciar o julgamento. A Isso lição, aconteceu na época de Guilherme Miller, né? isso, o grande desapontamento Isso. foi o marco que houve a confusão, não a confusão de datas, mas sim a confusão de eventos. 22 de outubro de 1844. Eu acredito que seja essa data. 22 de outubro de 1844 foi um marco, porque a partir daí inicia-se o grande movimento adventista, inicia-se aí os estudos sobre as profecias. Guilherme Miller depois ele vai reestudar aquilo que ele estudou, E ver que vai ele ver estava que ele enganado. estava um pouco equivocado na sua interpretação profética, e é um período muito grande. 2.300 anos é algo muito grande. Quando é que esse período se inicia? A gente sabe que ele termina em 1844, mas você sabe quando ele se inicia? Olha, pelo que eu estudei, tanto no livro quanto na lição, não é dito o ponto de início. Só é dito que temos o período e também temos o fim, que foi no dia do grande desapontamento. Mas o ponto inicial específico, a lição, ela não cita. Realmente a lição ela não deixa claro em que momento aconteceu isso aqui, mas se não me falha a memória, a Bíblia ela diz que foi no início, desde a saída da ordem, se não me engano, foi quando foi dada liberdade para o povo voltar para a terra de Jerusalém. A partir daí, se eu não me engano, conta essas 2.300 tardes de manhãs. A lição de terça ela é um pouco mais para a gente se aprofundar naquilo que a Bíblia não diz, é umas curiosidades. Teve alguma curiosidade que chamou a sua atenção que você queira destacar? A curiosidade que é a segunda maior, que fala sobre Gabriel, que é um dos anjos mais famosos em toda a comunidade cristã, seja católica, seja pentecostal. Foi ele que deu, né, a notícia a Maria de que ela estaria grávida de Jesus. Em vários momentos da Bíblia, em vários momentos importantes, ele aparece realmente dando a notícia a Maria que ela seria a mãe de Jesus, também sobre em relação a Daniel, e também foi Gabriel que concedeu as visões proféticas do Apocalipse para João na ilha de Patmos. Como tá tudo interligado, né? Como Gabriel está presente, né? Tanto na época de Daniel quanto na época de João, que tem ali um grande espaço
tempo, né? Tem uma grande linha temporal, uma grande distância entre esses tempos. Um escreve algo que depois de 500, 600 anos o outro vai escrever e complementa. É incrível como o livro de Daniel e Apocalipse eles se conectam. Em nenhum momento eles estão distantes um do outro. É incrível como Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele junta do Gênesis ao Apocalipse e ele deixa bem claro. Ele mostra pra gente as coisas que vão acontecer no futuro. Tem mais alguma coisa que você achou interessante na terça-feira? Na terça-feira não, mas eu gostaria de colocar em anexo a relação que nós podemos fazer entre as duas visões proféticas das 4 bestas e do carneiro e do bode, e também até mesmo com o sonho de Nabucodonosor. Sim. Porque o sonho de Nabucodonosor tem o mesmo significado das 4 bestas, só que num contexto diferente. Enquanto tinha 4 animais ferozes em uma visão, na outra, que foi o sonho de Nabucodonosor, tinha a estátua que era dividida em diferentes partes, representando os reinos, e como o período profético ele duraria e como ele seria processado e estaria em procedimento até o reino eterno se estabelecer. E se você tiver em dúvidas sobre o sonho de Nabucodonosor, você pode procurar no nosso canal, que lá vai estar explicando tudo direitinho sobre o sonho de Nabucodonosor, né, da estátua. Realmente, tem aqui o nosso Teamcast, que foi um Teamcast incrível. A gente falou sobre o sonho de Nabucodonosor, a estátua, a explicação. E agora vamos partir para a lição de quarta, que ela trata 3 textos para a gente ler. Eu acho que o texto mais conhecido aqui é João 16:33, quando ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Cristo ele já venceu o mundo. Nessa lição de quarta, teve algum ponto da lição que chamou a sua atenção que você queira compartilhar com a gente? Sim, eu gostaria que, em relação a justamente a lição, ela destacar que por que essa visão profética foi revelada a Daniel, sendo que ela só teria o verdadeiro acontecimento muitos anos depois. Daniel nem estaria vivo para ver o completar da profecia. Mas a lição, ela diz que, em João 16:33 diz que eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Então, podemos perceber que, apesar de que Daniel fosse o profeta que não viu a sua profecia ser cumprida, ele foi aquele responsável por mostrar para as futuras gerações, como por exemplo a nossa, que o tempo do fim está muito próximo, e a gente percebe que historicamente e biblicamente as nações como Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma e os povos bárbaros que estão lá no pé da estátua, barro e ferro, sim, já passaram. Agora só falta um reino. E qual é ele? O reino eterno. Nossa, esse é muito interessante. Também nos diz que tudo tem seu tempo, né? E não era o tempo de Daniel entender ainda tudo que ele estava sendo revelado. Não era uma profecia para o tempo dele, ele teve o seu papel de comunicar essa mensagem para a gente, mas a Bíblia fala no final que não tinha por que ele compreender. Lá no capítulo 12 fala que as palavras foram seladas e que era para ele descansar, viver a vida dele, que isso seria para um tempo futuro. Mas a certeza que a gente tem é que naquele grande dia Daniel ele vai ressuscitar. E com a gente no céu a gente vai poder perguntar para ele qual foi essa sensação de receber tanta informação de algo que hoje é muita informação para a gente e a gente tem um certo conhecimento, mas para ele não. Algo que foi muito feito às pressas, algo que ele colocou na sua cabeça muito rápido. Inclusive, se você está confuso igual Daniel, eu te recomendo a ler o livro dos Ungidos, capítulo 45, para aprofundar mais o estudo da Bíblia e da lição. Falando no livro Os Ungidos, Débora, a lição de quinta, ela manda a gente ler, ela recomenda que a gente leia o livro Os Ungidos. Na lição de quinta, teve algum ponto que chamou a sua atenção que você queira compartilhar com a gente? Sim. A lição de quinta, com o título Ciro liberta os exilados, mostra como Ciro, que por sinal era um rei pagão, foi utilizado por Deus para poder libertar o povo de Israel. É um tanto controverso Deus utilizar um pagão para poder cumprir uma missão santa, mas não foi a primeira vez que ele fez isso. O próprio Nabucodonosor foi usado como um instrumento divino de punição para o povo de Israel. Sim. E voltando em relação ao povo de Israel, quando Ciro os libertou e mandou eles irem de volta para Jerusalém, teve 2 grupos de pessoas que reagiram de formas distintas. Os jovens, que haviam passado por todo aquele sofrimento, estavam muito aliviados por terem sido libertos e por finalmente voltar à sua pátria, e os velhos, que tinham visto a magnitude do Templo de Salomão e perceberam que o passado, que eles poderiam ter evitado,
acabou simplesmente gerando consequências, que no caso foi a devastação de Jerusalém. E a Bíblia diz que, o capítulo também diz que eles ficaram se lamentando muito, mas não era essa a reação que Deus esperava. Deus esperava que eles tivessem uma reação de ânimo, uma reação de que o que passou, passou, não pode ser mudado, mas o futuro é o que importa e é o que deve ser mudado para melhor. Josué, inclusive falando sobre jovens, eu queria que você desse um conselho para os adolescentes que estão nos assistindo hoje. Bom, o meu conselho é em relação à lição que pode parecer confusa por causa de toda uma linguagem simbólica utilizada nas profecias, mas que nós devemos nos esforçar para nós tentarmos compreender, tentarmos procurar o máximo de conhecimento possível, porque é o conhecimento que vai nos ajudar a nos mantermos firmes nos dias de que nós estivermos sendo oprimidos pela nossa fé. Então, eu acredito que nós devemos estar procurando constantemente o conhecimento e também o fortalecimento da nossa fé. Tanto é que a lição de quarta diz que, na verdade, a de sexta-feira, no tópico Além do Estudo, diz que Deus não revela todos os detalhes dos seus planos para nós. Por quê? Justamente para nós fortalecermos a nossa fé nele. Muito interessante isso, né? A gente refletir dessa forma. E também, se ele revelasse tudo pra gente, muitas pessoas iam se converter, não por amor a Deus, mas por medo. Caramba, isso aqui vai acontecer, mas no final tem coisa boa. Sim. Hoje muita gente está vivendo uma religião na base do medo. A lição de sexta teve algum ponto que chamou a sua atenção? Teve algum comentário que você queria fazer da lição de sexta? Eu acredito que a lição de sexta ela pode nos levar a justamente o tempo um pouco antes do grande desapontamento, porque, como você disse, algumas pessoas elas só são religiosas por medo, e foi exatamente esse caso que ocorreu quando Guilherme Miller passou a pregar. As pessoas perceberam que a volta do Senhor estava prestes a acontecer, ou seja, elas precisavam tomar uma mudança de comportamento brusca. Tanto é que Ellen White diz que no livro Os Resgatados, que muitas pessoas que tinham uma vida depravada começaram a mudar de comportamento, mas que quando ocorreu o grande desapontamento e Jesus não voltou, simplesmente abandonaram a fé. Mas por quê? Porque elas não haviam tido uma verdadeira relação com o Senhor. Foi simplesmente algo superficial para tentarem ser salvas. Sim. E falando de grande desapontamento, infelizmente a gente já está acabando, mas eu queria deixar um recado antes da gente terminar, é que daqui 2 semanas vai ter uma surpresa muito especial para vocês, que vai mudar não apenas o nosso cenário, mas também o jeito que você enxerga o mundo. E bom, para a gente terminar, eu queria que você fizesse uma oração. Ok, vamos lá então. Oremos. Senhor Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer por termos mais uma oportunidade de entendermos mais sobre o teu propósito para nós. Mesmo que nós não consigamos entender em plenitude total o seu plano para nós, queremos lhe pedir que o Senhor possa nos conceder cada vez mais fé, para confiarmos no Senhor de que nenhuma situação adversa lhe surpreende, mas tudo está planejado para o nosso bem. É o que lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi isso, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco mais sobre a história do livro de Daniel. Um beijo pra vocês, até a próxima e fiquem ligados no nosso próximo Teamcast.